Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula do curso de Eletrônica Digital, né? E nessa aula nós vamos ver como obter expressões booleanas a partir de tabelas verdade, né? A gente já viu como obter expressão a partir de um circuito lógico, né? E como montar um circuito lógico a partir de uma expressão booleana. Esse tópico aqui agora, né, de expressões booleanas a partir de tabela verdade, é para quando a gente estiver fazendo um projeto de sistemas digitais, né? Por exemplo, quando a gente vai iniciar um projeto, a gente não tem de cara qual é o circuito. A gente tem o comportamento desejado para aquele circuito. Aí esse comportamento dele a gente representa através da tabela verdade. Né? Lembrando lá o que é a tabela verdade. Né? É onde a gente tem as combinações para os sinais de entrada e qual é o valor da saída para cada uma dessas combinações. E aí, para a gente montar a expressão a partir da tabela, a gente tem dois métodos. O primeiro é o chamado método da soma de produtos e o segundo é o chamado método do produto de somas. O que a gente vai ver aqui agora é esse chamado soma de produtos, que é quando a gente analisa as situações em que a saída tem valor 1. E o produto de somas é para quando a gente analisa quando a saída tem valor 0. Tá? Então, aí esse método de soma de produtos, né? Como eu falei, a gente vai analisar cada ocorrência de 1 na saída, né? E aí quando a saída tiver valor 1, a gente vai multiplicar os sinais de entrada. E aí, se a entrada tiver valor 0, né, esse sinal de entrada ele precisa ser barrado. E aí, se a entrada tiver valor 1, a gente não precisa alterar. Né? Então, resumindo, se a saída tem valor 1, a gente multiplica as entradas e inverte a entrada que tiver valor 0. E aí, após a gente fazer essas multiplicações, né, para cada ocorrência de 1 na saída, a gente vai somar todas essas multiplicações para obter a expressão final. Né? Daí o nome do método, né? Soma de produtos. Né? Para cada ocorrência de 1 a gente vai fazer multiplicações, né? Ou seja, o produto dos sinais de entrada, e no final a gente vai somar esses produtos, né? Somar essas multiplicações. E aqui para a gente fazer, né? Aplicar esse método, né? Da soma de produtos, tá? Então, esse primeiro exemplo para um sistema com dois sinais de entrada, A e B, e aqui na tabela verdade o comportamento desse circuito. E aí, a partir agora dessa tabela, a gente obter a expressão e com a expressão a gente consegue montar o circuito. Tá? Então, olha, aqui na segunda linha dessa tabela, a gente tem 1 na saída. Então, a gente multiplica as entradas, né, A e B, e inverte quem é 0. Né? No caso aqui, olha, o A vale 0. Então ele vem barrado aqui para multiplicação. E como o B tem valor 1, a gente simplesmente multiplica pelo B, né? Não precisa inverter o B. E a gente tem 1 também aqui na última linha da tabela. Né? Então multiplica as entradas A e B e inverte quem é 0. Né? Como A e B são 1, então não precisa inverter ninguém. E aqui agora que a gente já obteve a multiplicação, né, para cada ocorrência de 1 na saída, a expressão final é a soma dessas multiplicações. Tá? Então, o sinal de saída x desse circuito ele é representado por essa expressão, A barra vezes B mais A vezes B. E aí, que circuito é esse que tem essa expressão? A gente observa aqui, ó, a gente tem duas multiplicações, que foram as duas ocorrências de 1 na saída. E a multiplicação ela é feita através de uma porta AND. Né? A AND faz a multiplicação e a porta OR faz a soma. Então, o circuito lógico dessa expressão é esse que está ilustrado aqui. Ó. Como a gente tem duas multiplicações, a gente tem duas portas AND. E cada porta AND vai receber os sinais que estão sendo multiplicados. Então, aqui, olha, a primeira multiplicação é A barra vezes B. Então, está sendo feita por essa AND de cima. Está aqui, ela recebendo aqui, ó, o sinal A,
passou pela NOT, né, que é a inversora. Então, após aqui a porta NOT, a gente tem o A barrado. E na segunda entrada dessa AND, ela está recebendo aqui, ó, o sinal B. Então, na saída dessa primeira AND, a gente tem a multiplicação desses dois sinais, né? A barra vezes B, que é a primeira multiplicação aqui da expressão. E a segunda AND vai fazer essa segunda multiplicação, né? O A vezes B. Aí é só observar aqui, olha, onde estão conectadas as entradas dessa segunda AND. Tá aqui, ó, na primeira entrada dela, ela está recebendo A. E a segunda entrada dessa AND, ela está recebendo o B. Né? Tá aqui, olha, o pino de baixo dela, né, está recebendo o B. Então, na saída dela, ela tem a multiplicação desses dois sinais, né? A vezes B. E agora, a saída dessas duas ANDs são conectadas na porta OR. E como a porta OR faz a soma, né, então, na saída dessa OR, a gente vai ter essa expressão. A barra vezes B, que é o sinal que vem da primeira AND, mais A vezes B, que é o sinal aqui que vem da segunda AND. Tá? Então, bem fácil aqui, né, montar o circuito a partir da expressão obtida lá com a tabela verdade. Então, vemos aqui, olha, um segundo exemplo, né, também para um sistema com dois sinais de entrada, A e B. E aqui, nesse exemplo agora, a gente tem três ocorrências de 1 na saída, né? Aqui, ó, na primeira linha, na terceira e na quarta. Então, a gente aplica aí as regras do método da soma de produtos. Né? Então, aqui para a primeira linha, né, que tem 1 na saída, a gente multiplica as entradas, A e B, e aí como os dois têm valor zero, né, os dois são invertidos. Né? Tem que olhar A barrado vezes B barrado. Na terceira linha também deu 1, então multiplica A e B e inverte o B, que está com valor zero. E aqui na quarta linha também, né? Deu 1 na saída, então multiplica as entradas A e B, e como os dois têm valor 1, não precisa inverter. E agora a expressão final é a soma dessas três multiplicações que a gente encontrou. A barra vezes B barra, que é o da primeira linha, A vezes B barra, que é o da terceira linha, e A vezes B, que é o da quarta linha. E para a gente montar o circuito, né, igual no exemplo anterior, né, já que a gente tem três multiplicações, a gente vai ter três portais AND, né, cada um recebendo os sinais que estão sendo multiplicados, e no final essas três multiplicações serão somadas, né, ou seja, a saída das três portais ANDs serão conectadas numa porta OR. Né? Então está aqui o circuito. Então, para esse exemplo aqui agora, né, eu organizei os sinais em barramentos verticais. Né? Então aqui, ó, a gente tem o sinal A, logo na direita, né, passando pela porta NOT, né, então a gente vai ter o A barra. Ao lado a gente tem o B, e esse B passando pela porta NOT, que está ao lado dele, né, ao lado direito, a gente vai ter então o B barra. Tá? Então a gente tem os quatro barramentos dos sinais: A barra, B e B barra. E aí, olha, as três ANDs, né, que são para as três multiplicações. Tá? Então aqui, olha, essa primeira AND, ela está recebendo, olha, só observar onde está o nó do contato. Então aqui, olha, essa primeira AND está recebendo A barra e B barra, né, que é a primeira multiplicação ali da expressão. A segunda AND está recebendo, olha, A e B barra, e a terceira AND está recebendo A e B, tá? Que são as três multiplicações aqui da expressão. E no final a gente vai conectar as saídas dessas três portais ANDs, vai conectar numa porta OR para poder fazer as somas dos sinais. E aí o sinal de saída, né, aqui dessa porta AND, vai nos gerar a expressão booleana que a gente obteve lá na tabela verdade. Tá? Então aqui, olha, um terceiro exemplo já agora com um sistema com três sinais de entrada, A, B e C. E o processo continua sendo o mesmo. Né? A gente observa onde a saída tem valor 1, que a gente tem aqui, olha, na segunda linha, e aí a gente multiplica as entradas.
A, B e C, mas como A e B têm valor zero, né, eles precisam vir barrados para a expressão. A gente tem um novamente na saída bem aqui, então a gente multiplica as entradas e inverte B e C, que tem valor zero, e na linha logo abaixo também, né? Tem um na saída, então a gente multiplica as entradas A, B e C, só que o B, por estar com valor zero, ele precisa vir barrado para a expressão. E aí a expressão booleana final, né, do sinal x, sinal de saída, vai ser a soma dessas três multiplicações. Então, A barra vezes B barra vezes C, mais A vezes B barra vezes C barra, mais A vezes B barra vezes C. Né? E aí, para a montagem do circuito, como a gente tem três multiplicações, a gente vai ter três portas AND. Aqui também, olha, eu organizei os sinais A, B e C em barramentos verticais. Né? Então, aqui ó, na esquerda a gente tem o A e passando pela porta NOT a gente tem então o A barrado. Ao lado, o barramento do B e passando pela porta NOT a gente tem então o B barra. E o barramento do C, e aí sinal C passando pela porta NOT, a gente tem o C barrado. E agora é só observar aqui as portas ANDs, né, onde que elas estão conectadas. Então, olha, a primeira AND está conectada aqui, olha, A barra, B barra, C, que é a primeira multiplicação aqui da expressão. A segunda AND está conectada aqui, olha, no A, B barra, C barra, que é a segunda multiplicação. E a terceira AND está conectada aqui, olha, no A, B barra, C, que é a terceira multiplicação. E por fim, esses três sinais multiplicados, né, a saída das três portas AND, esses três sinais serão somados através dessa porta OR, que vai nos gerar essa expressão booleana. Aqui, olha, mais um exemplo, tá, com três sinais de entrada. A gente tem aqui, olha, na segunda linha, a saída com valor 1, então multiplica as entradas, inverte aqui nesse caso, né, para essa linha, o A e B, que estão com valor 0. Na linha logo abaixo, né, na terceira linha da tabela, também deu 1 na saída, então a gente multiplica A, B e C, só que o A e C são barrados. Aqui novamente, 1 na saída, multiplica A, B e C e inverte o B e o C. Na sétima linha, 1 na saída, então multiplica A, B e C e inverte o C. E a última linha da tabela também tem 1, então multiplica as entradas. E como todas as entradas têm valor 1, não precisa inverter nenhuma delas. E agora a expressão final, né, vai ser a soma dessas 5 multiplicações. E a montagem do circuito, né, seguindo a mesma lógica que a gente aplicou nos circuitos anteriores, como são 5 multiplicações, a gente vai ter aqui 5 portas AND. Né? Cada AND vai ser responsável por gerar uma dessas multiplicações aqui da expressão. E no final, para a gente somar essas multiplicações, a gente vai conectar a saída dessas 5 portas AND, né? Vai conectar esses 5 sinais numa porta OR para fazer a soma. E aqui, para a gente finalizar, né, um sistema com 4 sinais de entrada, A, B, C e D. Né? Aqui a tabela só dividida em duas partes por conta do espaço na tela. Né? Então, para 4 sinais de entrada, a gente tem 16 combinações possíveis. Né? Então, as 8 primeiras combinações nessa parte da tabela à esquerda e as outras 8 combinações nessa segunda parte da tabela na direita. Tá? E o processo é o mesmo. Né? Tem 1 na saída, então multiplica as entradas e inverte a entrada que tiver valor 0. Né? Nessa linha aqui, o A, B e o C. Tá? Então fica aí A barrado vezes B barrado
vezes C barrado vezes D. Na linha abaixo, a mesma coisa, né? 1 na saída, então multiplica todas as entradas, e aqui inverte A, B e D. Né? Aqui, ó, novamente, 1 na saída, então multiplica as 4 entradas, mas inverte aqui o A, o C e o D. Né? Continuando ali, a segunda metade da tabela, E1 aqui na saída, multiplica então as entradas e inverte aqui B, C e D. Na linha seguinte também, 1 na saída, então multiplica todo mundo, e inverte aqui o B e o C. Tem mais uma ocorrência de 1 nessa outra linha, então multiplica as entradas, inverte o C e D. E na última linha da tabela também, né? Então multiplica as entradas, e como todas elas estão com valor 1, né? Todas as entradas estão com valor 1, não precisa inverter nenhuma delas. E a expressão final para o sinal de saída vai ser a soma dessas 7 multiplicações. E aí a montagem do circuito dessa expressão vai ficar aí para vocês treinarem em casa. Né? E aí é o mesmo passo a passo que a gente havia feito nos outros exemplos. Né? Como são 7 multiplicações, a gente vai ter 7 portas AND, né? Onde cada AND vai gerar, né, uma dessas multiplicações aqui da expressão. E no final, como a gente precisa somar essas multiplicações, né, então a saída das 7 portas AND, a gente vai conectar numa porta OR. Ok? Então aqui foi o método, né, da soma de produtos, que é quando a gente analisa a ocorrência de 1 na saída. Na próxima aula a gente vai ver o segundo método, que é analisando o zero na saída, que aí já é o método chamado de produto de somas. Ok? Então, até a próxima aula.